Na empresa todos riram. O filho da faxineira dizia falar 4 idiomas. E o CEO, arrogante, zombou dele na frente de todos. Mas ninguém imaginava que esse garoto teria a chance de provar a verdade. E quando abriu a boca, calou a sala inteira. E o que ele descobriu naquele dia mudou tudo. O prédio espelhado da Brandão Corporation refletia o céu de fim de tarde. Pessoas de terno entravam e saíam apressadas, cada uma com seus papéis, pastas e preocupações. No meio daquele vai e vem elegante, quase ninguém notava uma figura discreta, Dona Marta, a faxineira. Ela caminhava pelos corredores empurrando seu carrinho de limpeza, com os olhos baixos e passos silenciosos. Atrás dela vinha Gabriel, seu filho de 14 anos. Magro, mochila gasta nas costas, tênis surrado que rangia a cada passo. Ele sempre acompanhava a mãe algumas tardes, esperando ela terminar o expediente. Sentava-se num canto do hall, lia livros emprestados da biblioteca pública ou rabiscava no caderno velho que carregava para todo lado. Para a maioria, ele não passava de o filho da faxineira, invisível. Naquela tarde, no andar principal, havia uma movimentação especial. Uma reunião extraordinária reunia diretores e funcionários. Marta precisava limpar o espaço logo após o encontro. Então pediu ao filho que esperasse quieto num canto da sala. Gabriel se sentou, como sempre fazia, observando. O ambiente era imponente. Mesa de vidro, cadeiras de couro, laptops abertos, copos de cristal. Ao centro, Otávio Brandão, o CEO, falava alto, com gestos firmes. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho penteado para trás, olhar duro e arrogante. De repente, durante uma pausa, alguns funcionários começaram a conversar sobre viagens. Um falava sobre férias em Paris, outro comentava uma conferência em Nova York. Gabriel, sem perceber, murmurou baixinho: "Eu também sei falar francês e inglês." A frase escapou, inocente, mas um dos executivos ouviu e soltou uma risada debochada. "O que você disse, garoto?" Gabriel ficou vermelho. "Eu falo francês e inglês, e também espanhol, e alemão." O silêncio tomou conta da sala por um instante. Então veio a explosão de risadas. "4 idiomas?" zombou o executivo. "Você, filho da faxineira?" Otávio, o CEO, cruzou os braços e encarou o menino de cima a baixo. "Interessante", disse com um sorriso cínico. "Então quer dizer que você, com essa mochila rasgada e sapatos caindo aos pedaços, é um prodígio poliglota?" As risadas aumentaram. Gabriel abaixou a cabeça sem jeito. Marta, corada de vergonha, quis puxá-lo dali. "Desculpem, senhores. Ele não sabe o que fala, é só um menino." Mas antes que ela conseguisse, Gabriel ergueu os olhos. A voz saiu baixa, mas firme. "Eu não sou mentiroso." A sala silenciou por alguns segundos. O CEO deu um passo à frente, aproximando-se do garoto. "Sabe o que é pior que ser pobre, moleque?" disse Otávio com crueldade. "É ser pobre e ainda inventar histórias para chamar a atenção." Marta quase chorou. Pegou o filho pelo braço e o levou para fora, sussurrando: "Gabriel, por favor, não responda. Não arrume confusão." No corredor, Gabriel respirava fundo, o coração acelerado. "Mãe, eu não menti. Eu realmente falo. Eu aprendi sozinho." Ela o olhou, dividida entre orgulho e medo. Sabia do esforço do filho, sabia que ele passava horas na biblioteca e usava aplicativos gratuitos em celulares antigos. Mas também sabia como o mundo podia ser cruel com quem vinha de baixo. "Eu acredito em você, meu filho", disse Marta, acariciando o rosto dele. Mas nem todo mundo vai acreditar. Enquanto voltavam para casa naquele dia, o som das risadas ecoava na mente de Gabriel. O desprezo do CEO, o olhar de deboche dos executivos, tudo parecia gritar: "Você nunca será nada além de filho da faxineira." Mas no fundo do peito, uma chama ardeu, uma promessa silenciosa. "Um dia eu vou provar, um dia
eles vão ver que não sou invisível. Nos dias seguintes, a vida de Gabriel parecia ter voltado ao normal. Pelo menos para quem olhava de fora. Ele continuava acompanhando a mãe na empresa, sentado nos cantos, enquanto Marta cumpria suas longas horas de trabalho. Mas por dentro, algo estava diferente. A humilhação sofrida na frente de tantos adultos não saía da sua mente. Ele lembrava da risada coletiva, do olhar gelado do CEO e, principalmente, da frase que mais o marcou: pior que ser pobre é inventar histórias para chamar atenção. Gabriel repetia aquelas palavras baixinho, como se fossem um peso preso ao peito. Otávio Brandão, por sua vez, mal lembrava do episódio. Para ele, aquilo tinha sido apenas uma distração engraçada durante a reunião. Mas quando voltava a ver Gabriel pelos corredores, não perdia a chance de zombar. "E aí, professor poliglota?", dizia em tom sarcástico, arrancando risos de outros executivos. Ou ainda: "Marta, cuide para que seu filho não invente mais histórias. Aqui é uma empresa séria." Marta engolia em seco cada comentário, mantendo o olhar baixo. Precisava do emprego, não podia bater de frente com o patrão. Mas quando ficava a sós com o filho, dizia em voz trêmula: "Filho, não ligue para isso. O mundo sempre vai duvidar da gente. O importante é você saber o que carrega dentro de si." Gabriel assentia, mas o coração queimava. Ele queria mais que acreditar em si mesmo. Queria provar. Todas as noites, no pequeno quarto da casa simples onde morava, Gabriel pegava seus cadernos gastos e os livros velhos que conseguira na biblioteca pública. Lia em voz alta em espanhol, traduzia frases em inglês, assistia vídeos em francês e tentava decifrar textos complicados em alemão. Marta, ao espiar pela porta, via o filho murmurando palavras em diferentes línguas e sentia um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por saber o quanto ele era dedicado. Tristeza por perceber que ninguém acreditava nele. "Você ainda vai mostrar ao mundo, meu filho", sussurrava baixinho. "Ainda vai mostrar." Uma tarde, no escritório, aconteceu uma cena ainda mais cruel. Alguns funcionários conversavam animados sobre uma campanha publicitária internacional. Gabriel, sem querer, deixou escapar uma frase em inglês ao comentar consigo mesmo. Um dos executivos ouviu e estourou em gargalhadas. "Ele até inventa sotaque agora." A gargalhada contagiou outros. Otávio, que passava pelo corredor, parou para ver. "O que foi desta vez?", perguntou curioso. "O garoto está ensaiando frases em inglês. Deve achar que é tradutor." Otávio sorriu, aquele sorriso de canto que misturava arrogância e desprezo. "Pois bem, talvez devêssemos contratá-lo. Afinal, poliglotas são raros", disse em tom claramente irônico. Mais risadas preencheram o ambiente. Gabriel, parado no meio do corredor, sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Apenas pegou sua mochila e saiu. Lá fora, na calçada, respirou fundo. Apertou os punhos com força. "Um dia vou calar todos eles. Um dia eles vão parar de rir." Enquanto isso, Marta notava que o filho estava mais sério. Queria dizer para ele esquecer, que não valia a pena se desgastar com o que os ricos pensavam. Mas no fundo, sabia que a ferida estava aberta demais para ser ignorada. Uma noite, enquanto jantavam, Marta tentou quebrar o silêncio. "Filho, eu sei que dói, mas não se mede uma pessoa pelo que dizem dela. Mede-se pelo que ela faz." Gabriel olhou para a mãe com determinação. "Então eu vou fazer, mãe. Vou mostrar. Eles podem rir agora, mas não vão rir para sempre." Marta enxugou uma lágrima disfarçada. Nunca tinha visto o filho tão convicto. Na empresa, Otávio continuava reinando com sua postura autoritária. Ninguém ousava contrariá-lo. Para ele, Gabriel não passava de um detalhe irrelevante, um estorvo que acompanhava a mãe. Mas o destino já preparava um encontro inevitável.
Uma negociação internacional estava prestes a acontecer. Contratos, cláusulas, documentos de alto valor. E um pequeno detalhe que escaparia aos olhos de todos. Naquele dia, diante de todos, Gabriel teria a chance de provar quem realmente era. E sem saber, Otávio caminhava para o maior choque de sua vida. O prédio da Brandão Corporation estava em ebulição. Reunião de emergência, investidores estrangeiros a caminho e uma pilha de documentos técnicos recém-chegados em alemão, idioma que poucos dominavam ali dentro. Otávio Brandão, o CEO, caminhava de um lado para o outro impaciente. "Onde está o tradutor?" esbravejou. Um dos assistentes se encolheu. "Preso no aeroporto, senhor." O voo foi cancelado. A sala gelou. Sem o tradutor, não havia como analisar o documento a tempo. Advogados tentavam usar aplicativos de tradução, mas o texto jurídico era complexo demais. As frases saíam truncadas, sem sentido. Otávio batia a mão na mesa. "Incompetência! Estamos lidando com milhões e vocês não conseguem sequer entender um contrato?" No fundo da sala, Marta recolhia discretamente os copos usados da mesa. Ao lado dela, Gabriel observava tudo em silêncio, caderno no colo. Ele via a confusão e sentia o coração acelerar. Reconhecia algumas palavras do documento que apareciam nos celulares dos executivos. Palavras que ele já tinha lido e estudado tantas vezes em dicionários gastos. Quase sem perceber, murmurou: "Eu posso ajudar." Todos se viraram. O silêncio foi imediato. Otávio arqueou as sobrancelhas. "O quê?" Gabriel engoliu seco, mas repetiu: "Eu posso tentar traduzir." Primeiro veio uma gargalhada de canto, depois outra. Em segundos a sala inteira ria. "O poliglota outra vez?" disse um diretor. "Vai traduzir o quê, menino? Manual de videogame?" Marta ficou vermelha. Correu até o filho e sussurrou desesperada: "Gabriel, por favor, não se mete. Você não entende o que está em jogo aqui." Mas Gabriel não recuou. Ergueu os olhos para o CEO e falou firme: "Eu sei que o senhor acha que eu minto, mas eu posso ler esse texto." Otávio cruzou os braços com um sorriso de desdém. "É sério? Quer brincar de tradutor diante de advogados, diretores e investidores?" Os executivos riam, ansiosos por ver o garoto se envergonhar. Otávio estendeu uma folha para ele, quase como quem joga uma isca. "Pois bem, moleque, surpreenda-nos, ou cale-se de uma vez." Gabriel pegou o papel. As letras embaralhadas em alemão pareciam gritar com ele. O coração disparava, as mãos suavam, mas sua mente buscava calmamente os caminhos que aprendera sozinho, noite após noite. Respirou fundo, olhou para todos, e antes de dizer a primeira palavra pensou consigo mesmo: "É agora, ou eu provo que sou capaz, ou vou carregar para sempre as risadas deles." O ar na sala de reuniões parecia mais pesado do que nunca. Os executivos cochichavam nervosos, enquanto o relógio marcava o tempo como uma contagem regressiva. Na cabeceira da mesa, Otávio Brandão mantinha o olhar fixo no garoto que segurava os papéis com as mãos ainda trêmulas. Gabriel respirou fundo. Sentia o suor escorrer pelas têmporas, mas havia uma força maior dentro dele. A vontade de provar que não era uma piada. Ele ergueu os olhos para o CEO e com a voz firme disse: "Vou começar." As primeiras palavras em alemão soaram estranhas para todos na sala, mas logo foram sendo substituídas por frases claras e precisas em português. Cláusula número 1. A empresa contratante se compromete a fornecer... Ninguém riu. Os diretores que antes zombavam, agora se inclinavam para ouvir melhor. Um advogado arrastou a cadeira mais perto, caneta na mão. Gabriel continuou: "Garantia total sobre os equipamentos fornecidos, incluindo peças de reposição durante um período de 5 anos." As vozes que antes enchiam o ambiente sumiram. Só se ouvia o som da tradução fluindo e o arranhar das canetas sobre os blocos de anotações. Otávio,
com os braços cruzados, ainda mantinha uma expressão cética, mas já não conseguia esconder o leve franzir das sobrancelhas. Página após página, Gabriel lia em alemão e traduzia com segurança. Palavras técnicas, termos jurídicos complexos, nada parecia derrubá-lo. Ele não lia mecanicamente. Explicava, pausava nos pontos mais densos, usava a entonação correta. Era quase um intérprete profissional. Um dos diretores, pasmo, murmurou para o colega ao lado: "Eu não acreditava, mas o garoto está dominando mesmo." Marta, encostada no canto da sala, levava a mão à boca para segurar o choro. Ver o filho, aquele menino que cresceu com cadernos reciclados e celulares quebrados, agora traduzindo diante de homens engravatados, era a maior vitória de sua vida. De repente, Gabriel parou, o olhar fixo em uma linha do contrato. Franziu a testa. "Esperem, aqui tem um problema." A tensão aumentou. Otávio arqueou as sobrancelhas. "Problema? Explique-se." Gabriel apontou o trecho. "Esse trecho está escrito de uma forma rebuscada, mas na prática dá a outra empresa o direito de explorar dados de clientes sem autorização. É uma brecha perigosa. Se assinarem isso, vocês perdem não só dinheiro, mas também credibilidade." A sala explodiu em murmúrios. "O quê?" "Isso não pode ser verdade." Os advogados avançaram sobre os papéis, conferindo linha por linha. Demoraram minutos preciosos, mas ao final, um deles ergueu o olhar, pálido. "Ele está certo. É uma armadilha contratual. Se assinássemos isso, perderíamos milhões em processos." Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Otávio descruzou os braços. O sorriso de deboche desapareceu. Seus olhos fixaram Gabriel com uma intensidade desconfortável. O garoto que ele ridicularizara diante de todos agora se mostrava a única razão de a empresa não afundar em prejuízos. Mas Gabriel não parou. Cláusula seguinte: em caso de litígio, a jurisdição será a Corte de Berlim. A cada nova frase traduzida, os executivos iam confirmando a precisão. Alguns já não disfarçavam a admiração. O tempo parecia suspenso. Foram mais de 40 minutos até que Gabriel chegasse à última página. Sua voz estava cansada, mas firme. "O contrato só será válido após assinatura mútua em ambas as línguas." Ele baixou os papéis sobre a mesa. Respirou fundo. "É tudo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os advogados trocaram olhares de espanto. Os diretores, constrangidos, desviaram o olhar. Marta chorava discretamente no canto, até que um dos executivos, o mesmo que rira alto dias atrás, falou em voz baixa: "Ele salvou a empresa." Outros assentiram, ainda incrédulos. Otávio se levantou lentamente. Caminhou até Gabriel, seus sapatos caros ecoando no piso de madeira. O garoto se manteve firme, ainda ofegante, mas não desviou o olhar. Por alguns segundos, ninguém respirou, até que o CEO, com a voz grave, disse: "Menino, você realmente me surpreendeu." Era uma admissão curta, mas, para quem conhecia Otávio, era mais do que palavras. Ele jamais elogiava ninguém. Ainda assim, não havia generosidade em seu tom. Havia peso, vergonha, algo que parecia arranhar seu orgulho. Marta correu até o filho, abraçando-o com força. "Eu sempre acreditei em você, meu amor." "Sempre?" Gabriel sorriu, tímido, mas sentia dentro de si um alívio imenso, não por impressionar aqueles homens, mas por finalmente provar que não era invisível. Os executivos começaram a sair da sala em silêncio, cada um com sua própria reflexão. Nenhum deles ousou zombar novamente. Pelo contrário, muitos lançaram olhares de respeito ao garoto. Otávio, porém, permaneceu parado, olhando para Gabriel e Marta. Dentro dele, algo se mexia. Orgulho ferido, arrependimento, surpresa. Mas, acima de tudo, a certeza de que havia subestimado o impossível.
Naquela noite, ao voltar para casa, Gabriel deitou no colchão simples do seu quarto e encarou o teto. Ainda sentia o coração acelerado. Revivia cada segundo da reunião, cada olhar de espanto, cada silêncio constrangedor. Mas o que mais ecoava em sua mente não era a humilhação passada, nem a vitória presente. Era a frase que ele dissera a si mesmo antes de começar. Ele tinha provado que era capaz. E naquele instante, compreendeu que não precisava mais do reconhecimento deles para acreditar em si mesmo. Na manhã seguinte, a notícia já corria pelos corredores da Brandão Corporation. O filho da faxineira salvou a empresa. Alguns cochichavam nos elevadores, outros comentavam nos cafés, mas todos concordavam numa coisa: nunca mais olhariam para aquele garoto do mesmo jeito. Gabriel, no entanto, seguia a rotina de sempre. Mochila gasta, tênis velho rangendo no chão. Se por dentro sentia orgulho, por fora mantinha a humildade que aprendera com a mãe. Marta, por sua vez, sorria diferente. Carregava ainda o cansaço do trabalho, mas agora com uma chama de alegria. Afinal, o filho que antes era motivo de chacota, agora era lembrado como alguém que fizera o que nenhum executivo de terno fora capaz de fazer. Naquela tarde, enquanto Marta limpava o corredor principal, um funcionário se aproximou. Dona Marta, o senhor Otávio pediu para a senhora e seu filho irem à sala dele. O coração de Marta disparou. Meu Deus! Será que há algum problema? Gabriel a tranquilizou com um olhar calmo. Vamos, mãe. A sala do CEO parecia ainda maior e mais imponente naquele dia. Otávio estava de pé, de costas para eles, olhando pela enorme janela que revelava a cidade. Só se virou quando ouviram o som da porta se fechar. Seu olhar já não carregava o mesmo deboche de antes. Havia peso, seriedade, quase uma sombra de arrependimento. Sente-se, Marta. Sente-se, Gabriel, disse, apontando para as cadeiras diante da mesa. Eles obedeceram em silêncio. Otávio respirou fundo, como se as próximas palavras lhe custassem mais do que qualquer negociação milionária. Preciso começar pedindo desculpas. Marta arregalou os olhos. Nunca imaginara ouvir aquilo da boca do patrão. Eu errei, continuou ele. Zombei de você, Gabriel. Disse coisas cruéis. E a verdade é que subestimei alguém que provou ter mais talento e coragem do que muitos homens que trabalham aqui há décadas. O silêncio pairou por um instante. Marta, emocionada, apertou a mão do filho. Otávio então abriu a gaveta da mesa e retirou um envelope grosso. Empurrou-o para o garoto. Aqui está uma bonificação. Não paga o que você fez pela empresa, mas é um começo. Gabriel olhou para o envelope e depois para a mãe. Marta hesitou, mas antes que pudesse falar, o garoto empurrou o envelope de volta, com firmeza. Não foi por dinheiro que eu ajudei. Eu só queria mostrar que falava a verdade. Otávio ficou em silêncio, surpreso. Ninguém nunca recusava dinheiro vindo dele. Gabriel completou. O que eu quero é continuar estudando. Quero uma chance de aprender mais. O CEO, pela primeira vez, não soube o que responder de imediato. Ele, que sempre acreditara que tudo se resolvia com cifras, agora se via diante de um garoto que lhe mostrava o contrário. Por fim, assentiu. Então é isso que terá. A partir de hoje, vou custear seus estudos. Escola, cursos, o que precisar. Você merece. Marta não conteve as lágrimas. Senhor, eu não sei como agradecer. Otávio, no entanto, balançou a cabeça. Quem tem que agradecer sou eu. Se não fosse por seu filho, esta empresa estaria perdida. As semanas seguintes foram de mudança. Gabriel ingressou numa escola bilíngue renomada, onde logo chamou a atenção não pelo sobrenome, mas pela inteligência. Professores se impressionavam com sua dedicação. Colegas o admiravam pelo esforço. Mas ele nunca esqueceu de onde vinha.
Continuava ajudando a mãe em casa, visitava a antiga biblioteca pública e ensinava amigos do bairro a aprender idiomas com os mesmos métodos simples que usara. Otávio, por sua vez, começou a mudar sua própria postura. Já não olhava mais Marta como apenas uma faxineira. Passou a cumprimentar funcionários que antes ignorava e até implementou um programa na empresa para apoiar a educação de filhos de trabalhadores de baixa renda. Era como se o episódio com Gabriel tivesse aberto seus olhos para algo que o dinheiro nunca lhe mostrara. A sabedoria pode vir de qualquer lugar, até dos mais humildes. Meses depois, numa grande reunião de acionistas, Otávio contou a história publicamente. Fomos salvos não por um advogado renomado, nem por um tradutor caríssimo. Fomos salvos por um garoto de 14 anos, filho de uma de nossas funcionárias mais simples. Ele viu o que ninguém viu e nos deu uma lição que eu jamais vou esquecer. O auditório aplaudiu de pé. Gabriel, sentado ao lado da mãe, ficou corado, mas sorriu. Naquela noite, ao voltarem para casa, Marta abraçou o filho com força. Você mudou nossas vidas, Gabriel. Ele sorriu, olhando para o céu estrelado pela janela do ônibus. Não, mãe, eu só mostrei que eu era capaz. Gabriel não venceu só porque queria provar algo ao CEO. Ele venceu porque nunca deixou que a falta de recursos apagasse sua vontade de aprender. Enquanto muitos riam, ele persistiu. Enquanto o mundo dizia não, ele escolheu acreditar no sim que carregava dentro de si. E no fim, mostrou que a verdadeira força não está no poder ou no dinheiro, mas na coragem silenciosa de quem insiste, mesmo quando ninguém acredita. Porque a vida sempre recompensa aqueles que não desistem de si mesmos. E às vezes, a lição mais valiosa vem das vozes que o mundo tentou calar. O poderoso CEO aprendeu a maior lição da sua vida, ensinada pelo filho da faxineira. Nunca subestime alguém pela aparência. A grandeza pode estar justamente onde menos se espera. E você já passou por algo parecido? Já foi desacreditado, subestimado ou até mesmo humilhado e depois mostrou que era capaz? Se estivesse no lugar de Gabriel, teria tido a mesma coragem ou teria se calado diante das risadas? Conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou no seu coração e conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu vou adorar ler a sua resposta. Se essa história tocou você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar as próximas histórias. E não esquece de compartilhar este vídeo com alguém especial. Até a próxima!